Muito bem, pessoal. Como passaram o final de semana? Tudo bem? Tudo certo? Espero que estejam todos bem, animados para essa reta final. Daqui a pouco nossas provas, né, já começam aí pegando fogo. E nós estamos então encerrando esse conteúdo introdutório de SA, que é um conteúdo do semestre que vem, que será aprofundado, junto com outros temas importantes, como títulos de crédito, propriedade industrial. Então, vamos lá? Nosso último conteúdo nessa introdução de sociedades anônimas. No último vídeo, nós entendemos mais ou menos a origem histórica, a evolução, a essência dessas sociedades. Vimos as principais diferenças das sociedades por ações, que é o caso da sociedade anônima, com as sociedades contratuais, que nós estudamos desde o início do semestre. Vimos que essas características, que essas formas de distinção são bastante relevantes e, obviamente, definem, traduzem uma estrutura completamente diferente, baseada no capital, baseada no investimento. Uma das características que nós vimos, que inclusive são, obviamente, diferenciadas em relação às contratuais, é que o capital social de uma sociedade anônima não é dividido em cotas, é dividido em ações. Entretanto, no nosso último vídeo, nós paramos ou encerramos a análise exatamente na questão dessas características, mas não formatamos um conceito de sociedade anônima. Vamos lá? Um conceito de sociedade anônima? Anotem aí. Espécie de sociedade empresarial criada por meio de estatuto social, com o seu capital social dividido em ações, fundada ou baseada na impessoalidade dos seus componentes e na busca pela capitalização ou na busca pelo capital junto a esses seus componentes. Geralmente, como nós vimos no último vídeo, são empreendimentos, são atividades que envolvem volumes financeiros altos e, por isso, precisam capitalizar recursos cada vez mais. Isso quer dizer que, numa sociedade anônima, a atividade negocial é bastante efusiva, é bastante realizada. Algumas atividades preferem preservar a sua privacidade, a sua atividade e negociam os seus títulos, os seus papéis, que podem ser ações e podem ser outros papéis que a gente vai ver daqui a pouco, de maneira interna, ou seja, as sociedades anônimas podem realizar capitalização de recursos de duas formas. De forma interna, chamada mercado de balcão, ou pública, externa, que se dá através de negociação de valores mobiliários por oferta pública de ações, ou seja, bolsa de valores, ok? Então são duas formas de negociação de títulos de uma sociedade anônima, inclusive de ações. A ideia de formatar o capital social em ações é exatamente permitir que esses títulos possam ser transacionados para que essa SA receba valores a fim de investir nas suas atividades. Muito bem, é óbvio que uma SA sabe que quando fica exposta, que quando coloca o seu capital à disposição do público em geral, sabe que ela estará sujeita a intempéries que outras sociedades não ficam. Por quê? Porque se eventualmente houver uma desvalorização de uma ação, de um título, uma perda de algum tipo de SA
que não expõem publicamente os seus títulos, essa queda, esse prejuízo, essa má fama, entre aspas, vai ficar reservada, vai ficar no balcão da empresa, vai ficar na sua intimidade e não vai ficar aberta ao público, como a gente escuta falar, por exemplo, ações da Latam despencam, ações da B3, que é a Bolsa de Valores de São Paulo, despencam, ações do Bradesco, do Itaú. Bom, essas outras SAs que têm ações na Bolsa de Valores operam o que nós chamamos no mercado público, ou são chamadas SAs abertas. Então, além do conceito, nós temos que verificar nessa introdução, é só uma introdução, que existem duas grandes espécies de SAs. Elas também recebem outras classificações, tudo bem, pessoal? Mas para essa introdução é importante entendermos isso. SAs fechadas e SAs abertas. Fechadas porque não expõem o seu capital ao público em geral. Negociam, chegam a vender ações, a negociar títulos, mas fazem isso em mercado interno, mercado de balcão. Por que balcão? Balcão da empresa. As pessoas vão lá e fazem negociação na própria SA, obviamente, ou por representantes, né, escritórios representantes, mas internamente, sem a oferta pública de ações ou de títulos. Ao contrário das SAs abertas, que sobrevivem dessa exposição do seu capital ao público em geral. E aí você pode me dizer assim, Fred, mas então o que leva uma SA a abrir o seu capital ao público em geral? Bom, como nós já vimos, toda SA tem uma fome, uma gana por investimentos, por capitalização. E, obviamente, algumas SAs vão buscar essa capitalização nesse tipo de operação, nessa forma de exposição, porque ela pode abraçar qualquer tipo de investidor. Qualquer pessoa pode comprar uma ação, por exemplo, da Petrobras. Raciocinem comigo. Quanto vocês acham que custa uma sonda submarina da Petrobras? Vocês acham que a Petrobras terá ou teria, junto a um banco privado, o valor necessário para arrendar, por exemplo, uma sonda submarina, que certamente custaria milhões de dólares por mês de arrendamento? Será que uma SA como a Petrobras conseguiria no banco Bradesco um limite de crédito que pudesse dar a ela os bilhões que ela precisa anualmente para as suas operações? Certamente que não. Então, empresas como a Petrobras, empresas como bancos privados, empresas, por exemplo, do ramo de energia, bom, várias empresas, mais de uma centena de empresas divulgam, abrem seu capital na Bolsa de Valores, fazem isso para poder captar investidores, para poder cada vez mais ter capitalização de recursos para os seus negócios. E é exatamente por isso que são negócios de riscos. Investir em ações, por exemplo, na Bolsa de Valores, é um negócio de risco, porque a atividade daquela SA pode vir a naufragar. E junto com esse naufrágio, seguem os seus investidores. Não precisa ir muito longe, vocês vão ver vários exemplos de pessoas que tiveram perdas gigantescas em investimentos em ações. Não estou dizendo que é para não fazer, não. Estou dizendo que se você tem dinheiro que possa colocar em risco, eu me lembro de uma conversa dessa no começo do semestre, e que não vá sentir falta, ok. Inclusive, o interessante é diversificar o seu investimento. Colocar o seu dinheiro que possa ser investido em várias formas de investimento diferentes. Ações é uma delas. Sabendo que pode haver uma perda, tudo bem? Bom, essa é uma outra questão, uma outra conversa. Então, nós temos essas duas grandes searas. SAs fechadas, que operam internamente lá no mercado de balcão, e SAs abertas, que, de acordo com a autorização da CVM, que vocês já verificaram aí, Comissão de Valores Imobiliários, com a autorização, com a chancela e depois uma fiscalização da CVM, vão conseguir operar nesse mercado público de ações. Ações e outros títulos, como a gente vai ver
no próximo semestre. Então, qual seria a grande diferença? Basicamente, pessoal, nós não sabemos quantas ações, quantos títulos uma SA fechada vendeu no mês. Nós não sabemos quanto vale uma ação de uma SA fechada. A não ser que a gente vá até lá no balcão e veja se ela está mais cara, mais barata. Ao contrário das SAs abertas, que diariamente têm os seus resultados divulgados por uma exigência da própria legislação e imposição da CVM. Esse mercado público tem que ser público, as pessoas precisam acompanhar essa evolução. E, obviamente, essa evolução de capitalização é controlada pelas SAs. Por quê? Porque, obviamente, as SAs precisam manter o interesse do investidor na aquisição dos seus títulos. Por quê? Se eu quero capitalizar cada vez mais pessoas, né? Mais pessoas não, mais capitais das pessoas, eu preciso convencê-las, principalmente as abertas, de que o negócio é um negócio seguro, rentável, duradouro, ou que não seja duradouro, mas que possa dar uma segurança naquele prazo desejado. E para isso, uma série de ferramentas são utilizadas. Uma delas é divulgação de resultados. Por que vocês acham que o Itaú e o Bradesco brigam anualmente para ver quem quebra o recorde de lucro anual? Por que você acha que é interessante para o Bradesco falar que teve trilhões, bilhões? Porque ele sabe que se mostrando como uma marca sólida, rentável, de ganhos, vai atrair mais interessados em adquirir ação. Ao contrário das informações nefastas, das informações negativas. Quanto piores as informações com relação a um grupo, menos vai ser procurado, menos vai ter interesse. Vejam ações da Latam. Assim que o grupo anunciou a recuperação judicial nos Estados Unidos, e nem foi o grupo brasileiro, hein? As ações do grupo no Brasil despencaram. E, obviamente, despencam, porque quem está investindo, colocando seu capital nessas SAs, quer ter retorno. Lembra da origem? Da casa de Giorgio, lembra? A ideia é essa, eu coloco meu dinheiro porque, olha, tão feliz, eu vou bater palma para a Latam, porque não. O que importa para mim é o retorno financeiro. Eu, enquanto sócio investidor, quero saber do lucro, quero saber do retorno financeiro. E como eu disse, não há pecado nisso, está tudo certo. Então, essas SAs, principalmente as abertas, vão operar com esse capital aberto, as abertas, obviamente, capital aberto, aberto ao público em geral, e vão lidar com ferramentas que estimulem o investimento em seus títulos, em suas ações, por exemplo. Por isso que elas têm aí divulgações dos seus resultados. Obviamente que algumas empresas têm obrigatoriedade de divulgação de balancetes, tudo bem? Como Petrobras e tal. Inclusive por ter investimento público. Mas as outras empresas fazem questão de fazer isso. Quando há sucesso, porque quando não há sucesso, elas não vão contar. A imprensa conta, o concorrente conta, mas eles não vão contar. Vocês podem, por exemplo, analisar vários casos, não tão do passado assim, mas as empresas do Eike Batista, que aliás sempre foram muito curiosas, porque empresas da EBX, por exemplo, conseguiram valorizar suas ações de maneira muito abrupta e de maneira acelerada, sem nunca cavar, e eram empresas de perfuração de petróleo, sem cavar uma covinha de bolinha de gude. Vocês já jogaram bolinha de gude? Eu acho que não, né? Eu também não, mas disseram que no passado jogavam bolinha de gude. Aí você fazia. Eles faziam uma covinha e davam teco, pegava a bolinha do... Não, né? Mas enfim, mas nem covinha de bolinha de gude uma das empresas do Eike Batista chegou a perfurar, quanto mais poços de petróleo. Então, obviamente, enfim, há uma série de acusações para a própria CVM, isso lá da época. O que importa, as ações do grupo BX do Eike Batista estavam em alta, depois que teve aquele problema em 2014, com o abandono da ideia do porto, enfim, as ações começaram a desmanchar, começaram a derreter. E aí, se você tivesse comprado, por exemplo, uma ação a R$18,
Dentro de uma semana, a ação que valia R$18 passou a valer 10. Depois 9, depois 8, depois 7. Mas então por que que uma ação ficou tão desvalorizada? E eu que comprei por 20, agora eu vou vender por 7? Se você conseguir vender por 7, dê graças a Deus. Quer dizer, se você conseguisse naquela época, né? E a ideia é essa: comprar na baixa e vender na alta. Tem um filme romântico chamado Um Ano Bom, acho que é isso. Com aquele cara que fez o Gladiador, que eu nunca lembro o nome dele. Já é a idade já chegando. Russell Crowe, é isso mesmo. Ele é um operador de uma corretora de valores imobiliários. E no começo do filme, vejam só esse começo, porque o filme, não, brincadeira, ele herda uma fazenda, uma vinícola, é muito bonito, tem umas imagens legais e tal. E é de amor o filme. Então, mas no comecinho desse filme, que é a parte que me interessa para essa aula, ele mostra exatamente isso. Lá nos Estados Unidos, ele está numa corretora de valores imobiliários, ele joga com o mercado. Então ele faz a compra na baixa, espera a valorização com base na oferta e procura, que a gente vai falar daqui a pouco, e vende na alta, vende, até a oferta e a procura se equilibrarem de novo. Nossa, Fred, você está falando de oferta e procura? Tô porque basicamente isso. Essa ferramenta, esse movimento de valorização e desvalorização das ações se baseia nisso. No fundo é isso. Claro que isso que a gente vai falar agora é uma visão bastante simples. As questões são mais complexas, tem questão de estudo específico, de verificação de histórico, de perspectivas, mas basicamente essa busca por valorização e controle de desvalorização tem a ver com essa lei econômica chamada lei da oferta e da procura, que a gente vai falar daqui a pouco. Então, além do conceito, essa classificação inicial em fechadas e abertas. Vamos ver então, daqui a pouquinho, que títulos são negociados e por que uma SA apresenta esses títulos como uma forma de capitalização. A gente vai tentar entender isso logo na sequência desse vídeo. Até daqui a pouco, pessoal. Tchau, tchau.